Essa semana, segunda-feira, eu estava dormindo e eu tinha a sensação de que estava me acordando. Foi muito estranho. Eu estava entre dormindo e acordada, muito estranho. E eu falava no meu pensamento com Deus: Senhor, como as coisas estão difíceis. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E eu ouvi uma voz bradar dentro de mim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu pulei da cama e fui orar. Isso foi na segunda-feira. Esta noite eu fui dormir e eu tenho uma doença chamada fibromialgia. Eu sinto choques pelo corpo quando me dá a crise. E eu estava tentando dormir e sentindo choques, e eu no meu pensamento eu falava com Deus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura, Senhor, tem misericórdia. E eu tentava dormir, não conseguia, e aquela luta, de repente, como se eu entrasse num sono profundo, e eu passasse pela parede do meu quarto, e eu estava não mais na minha casa, mas na praia. Mas eu não estava na praia, na areia, eu estava em alto mar com a minha filha caçula de 16 anos. Entrávamos num navio, mas não eram esses navios chiques que nós vemos de turistas. Era um navio muito estranho, um navio, como se fosse de cargueiro, vamos assim dizer, mas estava cheio de gente e eu não conhecia ninguém. E eu olhava para o oceano e eu via tudo muito escuro, o navio estava no meio do mar. E eu observava que as águas, não que estava se formando uma onda, mas que as águas estavam crescendo, como se estivesse aumentando o volume do mar, do oceano. E quando eu olhava para o horizonte, para o fundo, assim, bem distante, eu via como labaredas de fogo caindo do céu. Eram como raios. E eu falava para minha menina: olha, parece que eu estou presenciando o apocalipse. E aqueles raios caíam no mar. E ao mesmo no mar não, no oceano. E ao mesmo tempo eu via as águas aumentando de volume. Enquanto esses raios caíam, as águas aumentavam de volume. E eu falava para minha filha: segura firme. Nós estávamos perto de parecia um cano, uma coisa grossa, mas que dava para a gente segurar. E eu falava para ela: segura firme. E tinha um homem perto de nós e ele falava: segura. E muita gente dentro do barco, cada um segurava como podia. E aquelas águas iam se avolumando, avolumando no oceano e não formava uma onda, mas ela invadia aquele navio. E nós segurávamos firmes e eu falava para ela: fecha os olhos, Raquel, fecha os olhos. E eu fechava os meus olhos porque eu sabia que nós íamos ver aquilo tudo e aquela água invadiu. Só que mesmo eu com os olhos fechados, eu via tudo. Aquela água, aquele oceano tomando uma proporção assim excomunal, invadindo aquele navio, e nós éramos lançados para a ponta do navio e aquela ponta já não estava tão cheia de água como o resto. Como no filme Titanic, sabe, que fica assim meio vazio numa ponta, e nós ficávamos em pé. E no que eu ficava em pé, eu olhava para o horizonte, sentido praia, sentido areia, mas não havia areia, era só água. Eu via como num telão a Rede Globo, eu via o Bonner, a Fátima Bernardes, eu via toda a equipe de produção, de câmeras, e eu falava assim: nossa, mas o que está acontecendo? A Rede Globo está produzindo o filme ou uma novela do Apocalipse? O que, que é isso? E eu via como se eles estivessem transmitindo aquilo que estava acontecendo. E de repente, como se tivesse um ralo, alguém puxasse do ralo um tampão e aquela água toda fosse para dentro desse ralo. E eu acordei. E eu acordei agoniada, parecia que aquela água estava me sufocando. E eu, depois que eu consegui levantar, porque eu senti muita dor, eu liguei para uma irmãzinha da Assembleia de Deus, que é minha conselheira, uma senhorinha,
E à medida que eu contava o sonho para ela, irmão, eu sentia meu corpo todo arrepiar e ela também. E ela falou: Olha, Deus te arrebatou para te mostrar uma situação que vai acontecer e que a Rede Globo vai transmitir. Talvez eles tentem até esconder, porque no momento, né, que puxavam assim, como se fosse para esconder a água, né, para a água do mar entrar areia abaixo, sabe? Como se puxassem alguma coisa assim e a água vum, sumisse. Que foi no momento que eu acordei. E ela falou isso para mim. Ela falou: Deus está querendo mostrar mais alguma coisa, quer dizer, alguma coisa que virá acontecer e que vai ser transmitido pela Rede Globo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Ore por mim. Obrigada.